Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e nesse vídeo nós vamos analisar todas as atenuantes do Código Penal brasileiro. Se você por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso completo de fixação de pena que eu estou trazendo aqui para o YouTube 100% gratuito. Esse curso, na verdade, é um curso que eu daria na UFMG para os meus alunos de graduação de Penal 2, mas em função da pandemia, nós estamos trazendo para o YouTube para que não só eles tenham acesso, mas todos vocês também. Então fique ligado, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você tenha acesso também a todos os vídeos desse curso completo de fixação de pena. Aguarda aí, depois da vinheta vamos falar então sobre atenuantes do Código Penal brasileiro. Muito bem, então bora lá, vamos começar a nossa análise aí das atenuantes do Código Penal brasileiro. Mas antes de começar a falar sobre as atenuantes propriamente dito, nós precisamos falar sobre uma questão importantíssima, que é se é possível ou não reduzir a pena abaixo do mínimo legal em função de atenuante. Vocês sabem, as penas do Código Penal, elas têm previsto o mínimo e o máximo. A grande questão é saber se essa pena prevista no mínimo pode ir abaixo em função de um atenuante ou não. Na primeira fase, obviamente, todo mundo percebe com clareza que se existe um mínimo legal, a pena não pode baixar do mínimo. Tá? Na terceira fase, nós vamos ver, também não há controvérsia. Todo mundo concorda que pode baixar do mínimo na terceira fase. O exemplo mais simples disso é um crime tentado. A pena do crime tentado normalmente fica abaixo do mínimo legal do crime consumado. Isso é bem tranquilo. A discussão que sempre existiu é, e em função de atenuantes? Eu respeito o critério da terceira fase, que é possível baixar, ou não pode? Eu mantenho o critério da primeira fase, que não é possível baixar. Essa é uma discussão que rendeu muito pano para manga. Mas se você analisar o artigo 65 do Código Penal, vocês vão ver que ele é extremamente claro. Mas ele é extremamente claro. Ele diz, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. O advérbio utilizado é sempre. E sempre na língua portuguesa, o que quer dizer sempre na língua portuguesa? Sempre é na totalidade do tempo, eternamente, perpetuamente, a cada instante, sem exceção, sem exceção. Então, olha, ele fala constantemente, continuamente. Então vejam, quando o legislador usa são circunstâncias que sempre atenuam a pena, me parece extremamente claro que ele está dizendo: você tem que dar um jeito de usar, juiz. Não tem como você não usar. Você tem que usar, porque sempre indica em todo e qualquer caso. Mas aí vem alguns juízes e falam: olha, mas peraí, não tem como. A pena já ficou no mínimo na primeira fase, como é que eu vou reduzir ainda mais? O legislador responde: é sempre, meu amigo. Você sabe o que é sempre? Aí muitos juízes se recusavam a aplicar ao argumento de que a pena já tinha ficado no mínimo, ainda que a lei falasse sempre. Insisto com você, sempre na língua portuguesa quer dizer sem exceção. Porém, vejam lá o que o STJ disse, vejam lá como que o STJ resolveu a situação. Ele diz lá na súmula 231, a famosa súmula 231 do STJ, que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Vejam, então o STJ está dizendo basicamente o seguinte: olha, quando o legislador usa a expressão sempre, na verdade ele não quis dizer sempre, ele quis dizer quando possível, se tiver jeito. Então vejam a mudança no sentido da lei. Né? Estava escrito lá, são circunstâncias que sempre, o STJ trocou por são circunstâncias que, se possível, atenuam a pena. Tá? Então esta é a súmula que está atual, vigente, e a maioria absoluta dos tribunais, evidentemente, vai seguir esta recomendação do STJ e não vai reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Tá? Então alterem aí o artigo 65 do Código Penal de vocês, cortem a palavra sempre e ponham se possível. A pena tem que ter ficado na primeira fase acima do mínimo, porque se ela já ficou no mínimo legal, não funciona. Tá? Não é possível aplicar. Eu particularmente discordo veementemente dessa súmula do STJ. Até porque, vou dar um exemplo prático. Muitas vezes o réu é primário, de bons antecedentes, é tudo favorável a ele. A pena vai ficar no mínimo legal. Aí ele tem a possibilidade de confessar ou não. Se ele confessar, nós vamos ver, isso é um atenuante. Isso baixa a pena dele. Porém, se ele já sabe que a pena dele vai ficar no mínimo, não tem por que ele confessar.
Não faz sentido ele confessar. E aí, então, o que o Estado está fazendo é dificultando o próprio processo penal, porque impede que alguém bem intencionado, que deseje confessar o seu crime e pagar pelo seu crime, o faça, porque não está dando benefício nenhum para ele. Percebe? Então, eu particularmente discordo veementemente dessa súmula. Acho que ela nega a vigência à lei federal, a lei é muito clara, ela pega um advérbio sempre, que tem um significado muito próprio na língua portuguesa, e transforma ele no oposto dele, que sempre, se o sempre é sem exceção, se é em todo e qualquer caso, e eles criam o sempre como sinônimo de se possível, isso é uma interpretação, ao meu ver, completamente contra a legem. Mas foi o STJ que falou, então apliquem aí, fiquem aí com essa súmula, beleza? Então vamos agora analisar as atenuantes aí do Código Penal brasileiro. A primeira delas é se o agente for menor de 21 anos na data do fato, ou menor de 70 anos na data da sentença, tá? Muito explicativo, muito claro aí, não tem muito o que comentar. Só uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, porque uma vez eu coloquei na prova que o réu tinha 70 anos na data do fato. E o aluno não aplicou na hora de essa atenuante ao argumento que na lei fala que ele tem que ter 70 anos na data da sentença. E no enunciado eu tinha falado que ele tinha 70 anos na data dos fatos. Gente, ainda não inventaram máquina do tempo, né? Então, obviamente, que se ele tem 70 anos na data dos fatos, ele vai ter mais de 70 na data da sentença. Então, você já pode aplicar desde já, não tem que esperar, né? Então, assim, é um enunciado óbvio, ao meu ver, mas que o aluno teve dificuldade por conta disso. Então, fiquem atentos aí, precisam cair nessas bobeiras, né? É óbvio que se ele tem 70 anos nos fatos, vai ter 70 na sentença, beleza? Ou mais, bem mais, na verdade. Vamos para frente. A súmula 74 do STJ diz que, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova do documento óbvio, também da maioridade, acima de 70 anos. Então, basicamente, você tem que juntar a certidão de nascimento, de casamento, se for o caso, para comprovar a idade do réu, né? Uma carteira de identidade, a carteira de identidade vem a data de nascimento. É uma prova simples, mas que cabe à defesa fazer. Fica esperto aí, hein, gente. Não vai dar bobeira com um negócio desse nível, beleza? Então lembrem-se aí da súmula 74 do STJ. Súmula antiga aí também, não tem... Hoje é bem comum, todo mundo já conhece ela. Muito bem. Ainda são circunstâncias atenuantes. O desconhecimento da lei. Na verdade, 2, que é o inciso 2. Né? A primeira nós falamos, é da idade. A 2, o desconhecimento da lei. Cuidado, isso aqui é complicado. Porque o aluno de direito, ele já foi sempre condicionado àquela ideia de que o desconhecimento da lei é inexcusável. Aliás, o próprio Código Penal traz isso lá no artigo 21, falando que o desconhecimento da lei é inexcusável. Sim, ele é inexcusável para você absolver, mas não para você reduzir pena, tá? E aqui é preciso vocês não confundirem esse artigo 21, que é o erro sobre o estudo do fato, ou também conhecido como erro de proibição, né, com o desconhecimento da lei. No erro de proibição, vejam o que ele diz lá no artigo 21. O erro sobre o estudo do fato, que é o erro sobre proibição, se inevitável, isenta de pena. Ele absolve, é isso. Se evitável, poderá diminuí-lo de 1/6 a 1/3. Aí ela vira uma causa de diminuição de pena a ser usada na terceira fase. Tá? Mas o que é o erro de proibição? No erro de proibição, o agente não sabe, ele não entende a ilicitude do fato. Vejam, não entender a ilicitude do fato é diferente de desconhecer a lei. O desconhecimento da lei é o desconhecimento da tipicidade do fato. E a ilicitude é muito mais ampla do que a tipicidade. Na ilicitude, ele não sabe que é ilícito. Na tipicidade, ele não sabe que é crime. São coisas diferentes, ok? Então, entendam, pensa no seguinte exemplo. Pensa no crime de apropriação de coisa achada. Muitas pessoas não sabem que existe esse crime. Existe até um ditado que fala que achado não é roubado. Muitas vezes essa pessoa acha que não é roubado. Beleza, né? Ela acha que não é crime. Quando ela fala achado não é roubado, ela acha que se ela achar um celular na rua, ela não vai ser presa por isso. Não é um crime ela praticar. Mas todo mundo sabe que você achar o celular perdido na rua, é seu dever ligar para esse número e ligar para alguém ali da agente de contatos e tentar localizar o dono para devolver. É óbvio, né, gente? Vamos ser real. Todo mundo sabe disso. Então não dá para ele alegar um erro de proibição. Eu não sabia que era ilícito eu me apropriar de uma coisa achada. Claro que sabe, né? Claro que sabe. Agora, o que talvez a pessoa não saiba é que é crime, que é típico. Então são coisas diferentes. Essa pessoa não vai se beneficiar com o artigo 21.
Ela não pode alegar um erro de proibição, porque ela sabe perfeitamente que ela tem que devolver o celular. O que ela pode não saber é que é crime. E aí nós temos, então, o desconhecimento da lei a ser aplicado como uma atenuante. Vai reduzir a pena, não absolver. Decididamente absolver, não. Beleza? Então cuidado para vocês não confundirem essa atenuante do desconhecimento da lei com o erro de proibição. O erro de proibição é mais abrangente. A pessoa tem que desconhecer completamente a ilicitude do fato. Enquanto que no desconhecimento da lei, ela só tem que desconhecer que é crime. Ela pode achar que é algo errado, que é algo ilícito, que é algo ilegal, mas ela acha que aquilo não é crime. Beleza? Então vamos para frente. Vamos analisar a próxima atenuante aí. A próxima diz lá, ter o agente A cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Eu, particularmente, não gosto dessa atenuante, porque ela trabalha com a ideia de moralidade. É o juiz que está aplicando o valor moral dele para reduzir a pena, tá? É muito menos grave do que aplicar valores morais para aumentar pena. Porque quando você aplica valores morais para aumentar pena, você está violando claramente o princípio da legalidade. Você está impondo pena sem prévia combinação legal. Mas você usar a moralidade para reduzir pena me parece problemático também. Fere uma legalidade num sentido mais amplo, mais lato, mas ainda fere uma legalidade porque você não está se pautando exatamente na lei. Você está pautando-se em convicções morais suas. Então, por exemplo, um sujeito que furta um medicamento porque o filho dele precisa desse medicamento. Não chega a ser um estado de necessidade. Vamos imaginar que, por exemplo, o SUS fornecesse esse medicamento. Tá? Mas ele não tinha condição de ir lá no posto de saúde pegar o medicamento e ele foi na farmácia do lado e furtou o medicamento. Vamos colocar de uma forma mais ou menos assim. Que não caracteriza um estado de necessidade, mas caracteriza um valor relevante moral ou social. Me parece que é bem razoável você reduzir a pena. Mas é o meu critério moral. Isso que eu quero deixar claro para vocês. Isso é o meu critério moral. Amanhã o cara pode falar assim, vou furtar alguma comida no supermercado para dar pro mendigo. Talvez seja um valor social moral. Até o meu ver, eu reduziria a pena. Mas vejam, aí a gente começa a entrar no que é o valor moral de um ou de outro. E aí isso começa a complicar. Tá? Eu particularmente acho que esse tipo de atenuante é perigosa, no sentido de que ela vai levar em conta a moralidade do juiz, é o valor moral dele. Então eu basicamente não concordo com a existência desse atenuante, mas ela existe, então use-a com moderação. Procure representar, se você for juiz, os valores morais da sociedade, não os seus pessoais. Porque os seus pessoais nem sempre vão coincidir com o da sociedade. Tá ok? É isso basicamente. Difícil de recorrer também numa atenuante dessa. Para o Ministério Público, né? Para a defesa, o que vier é lucro. Num caso é atenuante, o que vier é bom, né? Mas para o Ministério Público é difícil recorrer, porque basicamente o que o legislador faz é dar uma carta branca ao juiz para que ele julgue com os seus valores morais nesse caso. Tá falando valor social ou moral, então o juiz julga de acordo com a sua moralidade. Aliás, se você não conhece a diferença entre direito e moral, ou se você acha que conhece, mas está achando isso aqui uma bobagem, porque a moralidade deve ser aplicada, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre direito e moral, que ele é importantíssimo como base para todo o nosso curso de direito penal, tá? Vou deixar aqui no card para vocês e assistam lá, porque é um vídeo muito legal, bem legal mesmo. Aliás, existe uma mania hoje nos cursos de direito, isso inclusive no juramento, né? No final do curso, o sujeito vai lá pegar o diploma, ele jura que se ele encontrar o direito em conflito com a justiça, ele vai aplicar a justiça. Cara, isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. O que ele está dizendo é basicamente o seguinte: no dia que eu encontrar a lei que foi votada no Congresso, com ampla participação, né, com representantes do povo que decidiram que tinha que ser assim, e eu encontrar isso em conflito com o meu conceito pessoal de justiça, eu aplico a lei de acordo com o meu umbigo e faço a minha justiça prevalecer sobre o direito votado pelo Congresso Nacional. Cara, é basicamente isso que os caras juram, né? Esse juramento é um dos negócios mais surreais que existem. Então, nós temos que ter em mente o seguinte: justiça, num Estado democrático de direito, é aplicar o direito, porque é o que o parlamento decidiu. No momento em que a gente começa a aplicar a nossa moralidade, nós estamos fazendo a justiça do nosso umbigo. E quem faz justiça do seu próprio umbigo é justiceiro. Não é advogado, não é juiz, não é promotor. Isso aí é justiceiro que trabalha com seus valores morais e acham que valem mais do que o da sociedade como um todo. Vale mais do que o do parlamento, vale mais do que o Congresso Nacional. Então cuidado com essas frases de efeito, né, gente? Se eu encontrar o direito, conflito com a justiça, fico com a justiça. Justiça é o que você pensa no mundo.
Ninguém está interessado no que você pensa do mundo. Para isso existe um parlamento, onde a maioria vota e se elege o que é a regra, o que deve ser seguido, respeitados os direitos da minoria, previsto na Constituição da República. É basicamente isso. Isso é um Estado democrático de direito. Agora, se cada juiz for aplicar a lei de acordo com sua convicção moral, aí nós vamos ter 1 milhão de direitos, né, completamente diferentes. Cada juiz vai aplicar de um jeito qualquer, tá? Então fica aqui a minha crítica a isso. Depois assistam lá o vídeo sobre a diferença entre direito e moral e a importância da gente, como profissional do direito, de levar a sério o direito, levar a sério as instituições jurídicas. Beleza? Vamos para frente então. A próxima atenuante que nós temos para ver é procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Vejam que essa circunstância atenuante, esse arrependimento aqui, ele pode se confundir com 2 outros arrependimentos que nós temos no Código Penal. Vamos ver primeiro os outros 2, só para vocês lembrarem. O primeiro deles é o arrependimento eficaz previsto no artigo 15, na segunda parte do artigo 15. A primeira é a desistência. O agente que voluntariamente desiste de prosseguimento da execução. A desistência, o agente para a ação. Ele interrompe a ação. Ou impede que o resultado se produza. Aí já temos o arrependimento eficaz. É aquele indivíduo que evita o resultado, tá? Ele impede o resultado. Então ele já deu os tiros, tá? A vítima já está caída no chão. O que ele faz? Ele se arrepende, pega ela e leva ela ao hospital. E aí ele evita o quê? O resultado morte. E com isso ele vai ser responsabilizado só pelos tiros ou só pela lesão corporal. Beleza? Então fiquem atentos aí. Não estou falando deste arrependimento. Esse arrependimento aqui do artigo 15, ele vai fazer com que o agente só seja punido pelos resultados produzidos. Então, nesse meu exemplo, ele vai ser punido simplesmente pelas lesões corporais e não pela tentativa. Tá? Por quê? Porque se ele se arrependeu. Se outra pessoa tivesse pegado a vítima e levado ela para o hospital e ela tivesse sobrevivido, ele seria punido por tentativa. Beleza? É isso. Vamos à segunda questão. No arrependimento posterior, que é o artigo 16, o artigo seguinte, ele diz: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então vejam, aqui nós temos requisitos muito claros. O crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. E o dano tem que ser reparado ou restituído a coisa. Vejam que estamos falando aqui de delitos patrimoniais. Então a pena vai ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente restituir a coisa ou reparar o dano antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Tá? É uma situação bem específica com muitos requisitos. Agora, se você voltar lá na nossa atenuante, você vai ver que ela é mais ampla. Procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Tá? Aqui é antes do julgamento. No 16 é antes do recebimento da denúncia da queixa. Vejam, é mais ampla. Então, muitas vezes você não consegue aplicar o 16, mas você aplica a atenuante. Ah, o 16 é melhor. O 16 é melhor. O 16 você vai aplicar na terceira fase, que pode, inclusive, reduzir a pena abaixo do mínimo. É melhor. Não tenham dúvida que o 16 é melhor. Se for possível você aplicar o 16 ou atenuante, você vai aplicar o 16. Ele é melhor para o réu. Tá? Agora, se não for possível aplicar o 16, muitas vezes é possível aplicar esse aqui. Por quê? Porque ele é antes do julgamento. E o 16 é antes da queixa ou da denúncia. Tá? Outra coisa, esse aqui não exige que o crime seja sem violência ou grave ameaça. Pode ser qualquer crime. Então isso já ajuda muito. Imaginou uma lesão corporal, o sujeito lesionou o outro, mas depois pagou o médico, pagou um hospital. Não resolve o crime. Não é um arrependimento que resolveu completamente. Mas deu uma minorada, deu uma reduzida. E esse arrependimento precisa ser levado em conta. Tá? Então vejam, essa aqui dos 3 é a menos benéfica, mas também é a mais ampla. Você pode ter em qualquer momento antes do julgamento. Beleza? Vamos mais então, vamos para frente. Nós vamos ter ainda a circunstância atenuante do cometido crime sob coação a que podia resistir, porque, óbvio, se ele não podia resistir, a coação é moral irresistível e ela vai excluir a culpabilidade do agente. Ele vai ser absolvido. Um incumprimento de ordem de autoridade superior. Claro, muitas vezes o sujeito pratica um crime cumprindo uma ordem superior, manifestamente ilegal, por exemplo, mas ainda assim ele está sujeito à hierarquia. Pensa no militar, por exemplo, que a hierarquia é muito forte. Ele vai tender a cumprir a ordem, mesmo sabendo que ela é ilegal. E aí ele vai ser beneficiado, porque
É bem razoável. E finalmente eu sob influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. Aqui tem que ser no momento do ato injusto da vítima, tá, gente? É logo após. Então tem que ser no calor do momento. A vítima fez uma determinada provocação e o sujeito foi lá e reagiu, que não constitui uma legítima defesa. Porque se constituir a legítima defesa também já era. Vamos lá, vamos pra frente. Finalmente, nós vamos ter o confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Essa é uma atenuante clássica, uma atenuante extremamente importante, comum na prática. Por quê? Porque o agente confessa e aí ele tem um benefício porque ele está prestando um serviço ao Estado, no sentido de que ele facilita o processo criminal. Muito. É mais fácil você condenar alguém que confessou do que alguém que nega a prática do crime. Óbvio. Por conta disso, ele recebe aí, então, uma atenuante. Normalmente, se vocês me perguntarem, como advogado... Na prática, vale a pena confessar? Não. Normalmente não. Salvo se a polícia, salvo se o Poder Judiciário já tiver provas muito contundentes. Na prática, em princípio, como advogado, você vai recomendar ao seu cliente para negar. Aliás, a regra é, se você está sem advogado, você fica calado. Já fica... Mesmo você sendo estudante de direito, ou até profissional do direito, tá? Você só fala na presença do meu advogado. Agora, na presença do seu advogado, evidentemente, a gente vai analisar aí se vale a pena ou não a confissão. O que a confissão beneficia é essa atenuante, tá? Ela é boa, mas como eu disse a vocês têm que levar em conta também que se ele é primário de bons antecedentes, a pena já vai ficar no mínimo legal. E aí essa confissão acaba que vai ser descartada por conta da súmula 231 do STJ. Então nem sempre confessar vale a pena no sentido de que vai reduzir a pena. Nem sempre, tá? Então normalmente não é um bom negócio para o réu a confissão. Primeiro que muitas vezes não há provas suficientes. Então você negando, você dificulta o processo. E segundo que às vezes mesmo havendo provas, ele não poderá ser beneficiado por essa atenuante porque a pena dele já vai ficar no mínimo legal. Se ele for primário, de bons antecedentes, não houver nenhuma outra circunstância ali na primeira fase que mostre uma maior gravidade, a pena vai ficar no mínimo. Então se você já imagina que ela vai ficar no mínimo, para que confessar? Esse é o ponto. Vamos ver o que o STJ diz aqui a respeito dessa atenuante. Ele diz no Jurisprudência em Teses 29, ele diz: incide atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D, que é essa, né, da confissão, chamada confissão qualificada, hipótese em que o autor confessa a autoria do crime, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. Vejam, ele fala, matei sim, mas matei em legítima defesa. Tá? O que o STJ está falando é, mesmo se ele alegar legítima defesa, vale a atenuante. Você tem que aplicar a atenuante. Basicamente isso, considero bastante justo, porque o que nós estamos discutindo na atenuante é a prova de autoria. A vantagem dessa atenuante é nós termos uma prova de autoria firme, e não simplesmente uma prova do processo inteiro. Não é essa a ideia. A ideia é provar a autoria do crime, e ela facilita muito a autoria do crime. Outra coisa que muitas vezes a gente vê é juiz achando que o réu tem que se arrepender. Tá? Para aplicar essa atenuante, não exige-se arrependimento. Vejam lá o que diz a atenuante. Ela diz confessado espontaneamente. Espontaneamente é que se ele não for torturado para isso. É isso. Tá? Perante a autoridade, a autoria do crime. Não fala que ele tem que se arrepender. Está escrito aqui que ele tem que se arrepender? Fala que ele tem que pedir perdão para a vítima? Não. Tá? Então, muitas vezes, o réu fala: matei o estuprador da minha filha, sim, excelência. E mataria 30 vezes, se fosse o caso. Então, ele não se arrependeu. Ele acha que o que ele fez está correto. Porém, ele vai ter a pena reduzida pela confissão da mesma forma. O que se quer aqui não é o arrependimento cristão, não é o arrependimento católico do confessionário. Na confissão católica, se você vai lá, se confessa com o padre, e no final ele fala, não estou arrependido, você vai para o inferno do mesmo jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque exige-se ali o arrependimento. É o arrependimento que vai transformar aquele pecado, mais a penitência, né? Que vai absolvê-lo, vamos pôr assim. Aqui não. Aqui é lei penal, é Estado laico. E no Estado laico o que se quer é uma questão meramente instrumental. Nós queremos facilitar a prova. Eu quero ter uma prova de autoria mais forte para condenar. E é por isso que eu tenho essa confissão espontânea como atenuante, tá? Eu quero facilitar o processo penal, provando a autoria. É esta a função da atenuante. Se ele se arrependeu, se ele não se arrependeu, pouco importa. Não estamos pensando aqui em ortopedia moral, não é esse o papel dessa atenuante. Vou mais uma aqui então.
Próximo atenuante é cometer o crime sob a influência de multidão em tumulto se não o provocou. Então, muitas vezes nós temos situações como o saque, né? O saque de uma loja, ou o saque de um caminhão, já falei desses caminhões que tombam na estrada. Como o agente está ali sob a influência da multidão, ele vê um fazendo, depois ele vê o outro fazendo, depois ele vê o outro fazendo, aí ele fala, vou fazer também, tá todo mundo fazendo. E aí, essa situação é uma situação em que há uma redução de pena. Há uma tendência do ser humano bastante conhecida na psicologia, que é de seguir o comportamento do coleguinha. É o Maria vai com as outras, é aquele indivíduo que vê o coleguinha fazendo e vai lá e faz também. Tá? Esse comportamento é profundamente humano, no sentido de que todos os seres humanos têm essa tendência de se comportar de acordo com a maioria e muitas vezes leva a resultados trágicos aí. No crime não é diferente. Quando as pessoas veem outras praticando crime, muitas vezes elas também tendem a entrar naquela. Isso acontece nos saques, a gente vê muito, uma pessoa começa a levar uma coisa de um caminhão que caiu ali e tombou no meio da estrada, e aí os outros começam a levar também, falando, Não vai dar em nada. e aí vai aquela horda lá para saquear. Isso acontece também no lixamento. Aquela ideia de se fazer justiça com as próprias mãos. Às vezes você tem um sujeito que praticou um crime, um furto, por exemplo, e ele começa a ser agredido por uma ou outra pessoa que está ali, e as outras também se acham no direito de agredi-lo. E aí vai na lógica ali da multidão, e eles acabam matando o sujeito por meio do linchamento. É uma situação em que há uma influência da multidão, e essa influência da multidão ela é reconhecida pelo direito penal para abaixar a pena. Beleza? Vamos ver mais aqui. O artigo 66 do Código Penal, ele vai trazer finalmente uma atenuante genérica. Vejam que as do 65 são atenuantes bastante taxativas. Elas trazem hipóteses concretas. O 66, ele vai trazer uma atenuante genérica, que diz o seguinte: a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Como que chama isso? Cheque em branco. O legislador virou para o juiz e falou assim: faz o que você quiser aí. Se quiser reduzir pena, reduz. É só dizer que você acha relevante e reduz do jeito que você quiser. Eu, particularmente, tenho meu pé atrás com isso. No fundo, o que nós estamos dando aqui ao juiz é a possibilidade de aplicar a lei de acordo com o seu umbigo, de acordo com os seus critérios morais. Mas, pelo menos, é para beneficiar o réu. Pelo menos não é para prender ou para aumentar a pena de ninguém. Que aí seria violação da legalidade explícita. Óbvio que se tivesse aqui, o juiz pode aumentar a pena pelo que ele quiser, seria uma violação da legalidade assim, absurda, né? Completamente inconstitucional. Né? Essa aqui não chega a ser inconstitucional, ainda que seja problemática no sentido de que é uma carta branca ao juiz. Tá? De todo modo, a gente não vê ela sendo muito utilizada, não. Se serve de consolo aí pro pessoal mais linha dura, essa atenuante é pouco usada porque a maioria dos juízes não quer beneficiar o réu. Pelo contrário, eles querem aumentar a mesma pena. Então, você não vai ver isso como muito comum. Não é comum a utilização disso. Se for aplicar, tem que se lembrar que não pode ter o bis in idem também para reduzir pena, tá? Então, se você já usou um determinado argumento para reduzir a pena lá antes, você não pode usar agora. Senão cai no bis in idem. Perfeito? É algo novo que você considera relevante. Como juiz, você vai ter carta branca para isso e para reduzir pena. O advogado certamente não vai reclamar. Você, como juiz, reduzir a pena de algum cliente meu, pode ter certeza. Eu não vou recorrer disso. Você pode ficar tranquilo, tá? Então, se você é juiz, tá reduzindo pena, o advogado não vai reclamar. O Ministério Público possivelmente vai recorrer, possivelmente vai reclamar, porque, salvo se ele concordar com a atenuante. Aí tudo bem. Mas assim, tem que ter um cuidado especial. Porque o que a lei te permite aqui, na verdade, é reduzir pelo que você quiser, desde que você considere e justifique isso como uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime. Perfeito? Muito bem. Para terminar, então, as atenuantes, precisamos falar somente do artigo 67 do Código Penal. Diz ele: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Então ele está falando, olha, tem uma hierarquia aqui. Não é todas que valem a mesma coisa, não. Tá? Entendendo como tais as que resultam de motivos determinantes do crime. Então a motivação. Está falando, né? Que é o motivo do crime. A personalidade, que nós já falamos que é inconstitucional, mas que aqui você tem que analisar também que nessa personalidade do agente está incluído, por exemplo, a idade, a menoridade. Por que você reduz pela menoridade?
Porque, em princípio, o menor de 21 anos ainda está com a personalidade em formação. Ela não está completamente consolidada. Daí porque ela é entendida como um preponderante. E a reincidência, tá? Então, a reincidência também é fundamental na hora de se ponderar isso aqui. Na prática, eu não sei se os juízes usam isso muito, não. Eu, particularmente, na minha prática, que é muito limitada, é uma amostra muito limitada, eu atuo basicamente como advogado aqui em Minas, atuei como assessor aqui em Minas, então eu não estou falando pelo Brasil inteiro. Mas a minha prática é que os juízes quase nunca usam esse 67 aqui. Porque eles são livres para fixar o quanto do aumento, então é difícil você prender o juiz, você dá tanta liberdade lá, você não fixa quanto que tem que aumentar, você vai fixar aqui. Bom, uma coisa importante que eu não sei se eu já falei, mas vamos refrisar aqui, é que para as agravantes e atenuantes, você agrava em torno de 1/6 e atenua também em torno de 1/6. Lembra lá que a gente falou que nas circunstâncias do 59, o padrão é 1/8. Aqui normalmente ela é um pouquinho mais rigorosa. Ela é 1/6 para cada agravante e 1/6 para cada atenuante. Claro que essas aqui do 67 deveriam preponderar. Tá? Deveriam, insisto, porque na prática eu não vejo isso tanto acontecendo. Também não acho que tem que ser assim tão matemático, porque a lei não prevê essa matemática. A lei não fala na fração de 1/6, assim como não fala do 1/8 no 59, então a lei dá discricionariedade ao juiz. Então esse 67 ele é mais um parâmetro do que propriamente algo que tem que ser levado a ferro e fogo. Beleza? Muito bem, pessoal, com isso nós terminamos as atenuantes e terminamos a segunda fase da fixação de pena. Depois de você ter analisado as agravantes e as atenuantes, você vai fixar a chamada pena provisória. O que é essa pena provisória? Você pegou a pena base fixada na primeira fase, aumentou das agravantes, reduziu das atenuantes e aí você tem uma pena provisória. Aí você fala... Ao final da segunda fase, fixa a pena provisória em tanto. E aí nós vamos passar para a terceira fase, que nós veremos na próxima aula. Gente, é muito importante acompanhar o curso inteiro. Óbvio, né? Se você está assistindo as primeiras aulas e fala... tô cansado, não tô com pique não. Você vai ficar capenga, você vai aprender o negócio pela metade, tá? Então... fixação de pena é cheio de detalhes, vocês estão vendo, as aulas são longas, mas eu preciso desse tempo maior para que vocês fiquem bons realmente nisso. E se forem ser juízes, apliquem isso direito, e se forem ser advogados, saibam onde recorrer. Eu posso falar para vocês que na advocacia a gente usa isso muito. Às vezes não tem como você pedir absolvição, mas tem como você pedir uma redução de pena. E se você reduz a pena, um regime que antes era inicialmente fechado passa a ser um semiaberto e já muda a vida do seu cliente completamente. Então fiquem atentos com isso, invistam um tempo nisso que vocês vão ver que vai fazer uma diferença gigantesca na prática profissional de vocês. Perfeito? Bom, era isso. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os coleguinhas, hein, gente? Como eu disse para vocês, é um curso desse tamanho, um curso com essa complexidade, dá muito trabalho de fazer, dá muito mais trabalho de fazer do que um vídeo comentando um aspecto do cotidiano aí, uma notícia da mídia. Esses vídeos, eles dão bastante trabalho e dão menos público. Porque, como vocês devem imaginar, nem todo mundo tem disciplina aí que vocês estão tendo de acompanhar esse curso inteirinho até o final. Então, o número de pessoas que assiste é muito menor. Então, eu preciso realmente de um esforço, de uma cooperação suas para compartilhar com os amigos, porque senão fica inviável continuar fazendo esses vídeos com esse grau de profundidade aqui no canal. Beleza? Então, espero revê-los no próximo vídeo, deixa seu like, comenta aqui no vídeo, eu tô sentindo falta dos comentários de vocês, não sei se vocês estão entendendo, se não estão entendendo, deixa aqui sua dúvida e não esquece de ativar o sininho para você ser notificado da nossa próxima aula, senão você vai acabar perdendo, hein? Era isso, espero revê-los no nosso próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.